o Lula será expelido pelo sistema financeiro brasileiro. Esse é o meu guess, sabe? Esse é meu chute. O Lula será chutado pelo sistema financeiro brasileiro. É muito dinheiro em jogo. Dizendo que o presidente dos Estados Unidos pode cortar inteiramente, eu não tô nem lendo a legenda, eu tô ouvindo o áudio em inglês. Entirely. Ele pode cortar o comércio inteiramente. Total. Absolutamente. Ele tá falando isso, ele vai repetir no final. Ó, isso aqui é nada perto de um corte total e absoluto. Então, o Mauro Vieira não vai conseguir fazer porra nenhuma. Acabem os inquéritos, soltem o Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro reforçou isso também. Parem de prender inocente, para de perseguir as pessoas, para de usar a PF em solo americano pra ficar colocando medo em pessoas aqui nos Estados Unidos. Parem esta merda, volta ao normal e vamos fazer comércio. O Lula nem o STF estão querendo isso. Uma fonte nossa, né? Uma fonte, né? Fonte muito, muito quente, de alto padrão, eu não posso nem dar muitos detalhes. A gente entendeu o quê? Que havia então uma ordem do US Marshal e do FBI em relação a criptomoedas e em relação a produtos digitais. O que é produto digital? Vou desenhar bem para que qualquer pessoa possa entender o que nós temos a dizer aqui hoje. Aconteceu que pessoas que vendiam e-books, assinaturas e tal, não sei o que, enfrentariam problemas. E quando isso ocorreu, inclusive o Stripe no Brasil atuou da mesma maneira. Passaram-se os meses, o Stripe voltou, o nosso Substack está de volta, inclusive se você digitar aí e receber alguns artigos que a gente coloca até exclusivo lá no Substack, funciona a revista Timeline, no site da revista Timeline, que foi criado porque a gente tomou essa pancada lá no Substack, se escreve subs, com S-U-B-S, Stack, enfim, em inglês, com CK no final. E aí, as coisas foram se ajeitando, Trump foi eleito, tal. E aí, eu e Max, a gente ficou com aquela informação, a gente não tinha ainda recebido o retorno do Stripe, o retorno do Stripe é bem recente, tem coisa de 2 meses no máximo, 2 meses e meio. Aí saiu a Seção 301, junto com a Magnitsky e tudo. Aí eu e Max, a gente olhou um pro outro, Max... O que tava lá no meio? Max! Um monte de coisa, né? Aham. E aí o nego ficou pensando em Pix. A galera eu achei muito falando engraçado. Porque tudo bem, tem até a ver. Os Estados Unidos não queriam o monopólio do Pix brasileiro, blá, blá, blá. Tem até a ver, porque tem a questão de você saber de onde vem o dinheiro, para onde vai e tal. Mas o mais importante na seção 301 foi regulação de meios de pagamento para produtos digitais. Cara, quando eu li isso, meios de pagamentos digitais, a primeira coisa que eu lembrei foi dessa informação que a gente teve no ano passado. Sim. Não tem como, não. E aí, quando a gente percebeu isso, eu e o Max, nós conversamos longamente, inclusive, não só com as mesmas fontes, não só com outras pessoas que também estavam ali com informações que podiam nos dar. A gente foi parar lá na festa do Doge, conversamos com pessoas próximas ao Elon Musk sobre o problema da dívida global, da treta do Elon Musk com o Trump e tal. Quando chegou a sessão 301, eu fiz uma thread, né, que são aquelas sequências de tweets aqui no X, né? E aí a gente olhou aquilo e falou, pô, o buraco é muito mais embaixo. Falei, Max, o que vai rodar de gente no Brasil e no mundo não tá no gibi. O Trump vai pegar os narcotraficantes pelo bolso. E os terroristas. E a gente lembrou que o The Hit deu entrevista ao Terça Livre, dizendo que se você quiser sufocar a operação dos narcotraficantes, não é aquela imagem do Tropa de Elite, que o policial vai lá, sai matando todo mundo, pata. Não. The Hit havia falado isso no programa Terça. Eu só tô falando isso publicamente porque o The Hit falou isso publicamente. Que a situação é, você vai lá e fecha a torneira. Exato, porque é muito mais eficaz, né? Muito mais eficiente. Você imagina, se você for atrás de cada pessoa que está traficando, né, você vai demorar muito e com certeza você vai deixar um monte passar. Agora, se você for pro final do processo, porque qual que é o final do processo do tráfico de drogas? O cara quer usar aquele dinheiro, então ele vai ter que lavar o dinheiro. Então, se eu acabar com o esquema de lavagem de dinheiro, todo o processo que ele fez, que é altamente custoso e trabalhoso, não serviu para nada. E aí, eu e Max acompanhamos, né, aquela onda de... Vai ter muita gente que não vai gostar do que eu vou falar aqui agora, né? Aquela onda de meio que idolatria da criptomoeda, do Bitcoin e tal. A gente reconhece
as camadas de segurança que existem, etc. Não somos contrários. Para fugir do controle do governo bom. Exato. Não, a gente falou isso várias vezes. Excelente ferramenta para você fugir do controle do governo. Né? Só que aquela pregação mesmo, coisa de igreja, né? De seita, né? Aquelas igrejas de fundo de quintal. Aquela pregação de que a criptomoeda era tão pica das galáxias, tão fenomenal, tão fantástica, que nenhum governo poderia jamais encostar o dedo. Eu e o Max falamos assim, cara, você acha mesmo que os Rockefellers, Rothschilds, o Deep State americano, a KGB, o Serviço de Inteligência do Partido Comunista Chinês, todo esse pessoal ficou mimindo, dormindo, e acordaram com uma galera que foi lá e inventou uma moeda que vai desbancar todos os governos. Eu e o Max, a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, ou eu sou um orangotango, ou essa gente é inocente. Assim, ingênua, né? A gente olhou, a gente falou, eu falei isso pro Max, falei assim, cara... Os caras têm um monopólio do dinheiro, essa é a verdade. Sim, no mundo todo. Essa é a verdade. Os caras conseguem, os globalistas, eles conseguem produzir dinheiro e dar a eles mesmos. O pessoal até já fez aquele meme, não sei se vocês já viram, da extensão ligada nela mesmo. É isso. E aí você acha que eles iam ver alguém que conseguiu quebrar o monopólio, que em teoria, né, teria conseguido quebrar o monopólio dele do dinheiro do mundo. E eles iam ficar calados, quietos. O Michael, olha só, o perfil Michael J. Fox falou assim, Ala, você não entende porra de nada de cripto. Mas eu não tô falando de cripto, esse é o ponto. Mas você entende que eu sabia que isso é mexer no sentimentinho dos idólatras. Eu não estou falando de cripto, eu estou falando da probabilidade de uma pessoa ou um grupo de pessoas criar algo que os poderes globais não poderiam ou se infiltrar, ou fazer, ou manipular. Né? E aí eu comecei a conversar com o Max sobre isso. Falei, cara, tem algo estranho aqui, isso aqui tá me cheirando mal. Aí eu falei para ele, eu falei assim, nananina não. Né? E a informação que a gente havia recebido, por exemplo, o Michael J. Fox, ele falou, Ala, você não entende porra nenhuma de Bitcoin. E você não entende porra nenhuma de US Marshall. Quem falou com o pessoal que tem as informações do US Marshall foi eu, não foi você. Sinto muito. Isso não é vaidade. Você não conversou com ninguém do FBI, você não conversou com ninguém do US Marshall, você não conversou com ninguém da Casa Branca. Eu conversei, sinto muito. Isso não é vaidade, arrogância da minha parte. Eu não sei nem se você já pisou em Washington. Entendeu? Aí, os caras estavam atrás do quê, Lacombe? Como os terroristas, né, / narcotraficantes, estavam lavando dinheiro usando os Estados Unidos, né, o dinheiro passando por aqui. Então nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões, que não são só 15. Lembrem-se que a apreensão, Lacombe, é sempre troco de pinga. Você apreendeu 17 Ferraris, aqui dali não é o patrimônio do cara. Apreendeu não sei quantos iates, aqui dali não é o patrimônio do cara. Pegou um maluco com não sei quantas notas dentro de casa, aqui dali não é o patrimônio dele. A apreensão é sempre troco de pinga, sempre troco de pinga, sempre. Só de desvio na Infraero do aeroporto de São Paulo, nos valores da época, de 2008 ou 2006, se eu não me engano, que a PF apreendeu só de desvio, só de superfaturamento, foi 1,6 bilhão de reais num roubo só do PT. Num aeroportozinho só, que foi o que deu origem depois a uma série de investigações e que foi o que levou o Dias Toffoli para o STF, porque ele era alvo da investigação. E aí o que acontece? Aí eu e Max, a gente falou assim, cara, os caras vão arrumar um jeito de ou comprar os bitcoins, ou fazer não sei o que. Eu não sei, é como o Michael J. Fox falou, eu não entendo nada disso. Minha área é política, ciência política, filosofia, e o que eu estou argumentando aqui não tem nada a ver com criptomoeda. Eu só estou dizendo que criptomoeda é uma coisa que realmente já é 100% certo de que realmente é uma camada de proteção muito boa. Entretanto, porém, todavia, contudo, não é a camada de proteção que muita gente acha que jamais poderá ser violada ou coisa do tipo. E aí quando eu vi a seção 301, o pau torou. Eu falei, ih, rapaz, lá vou eu pegar meu telefone, falar com as minhas fontes, percebi realmente que a seção 301 era o objetivo do Trump. Nós falamos isso aqui, que não era Magnitsky, não era o cancelamento de vistos, tem o caso ainda do Felipe Martins, que a gente falou que tem essas 4 camadas, e que a seção 301 é que seria
o tiro de laser, sabe? O sabre de luz do Star Wars. A gente falou isso aqui. Eu não lembro que alguém tenha dito que a Seção 301 seria o golpe mais eficaz de todas as ações do Trump, a não ser aqui na timeline. Eu não vi. Pode ser que alguém tenha dito. Mas nós falamos isso aqui logo assim que saiu essa questão da Seção 301. A gente fez uma thread, mostramos a thread aqui, lemos, mostramos tudo. Aí agora, preste muita atenção você em casa, no final do vídeo que nós mostramos ontem. Pedro, coloca o vídeo de novo, bota ele aqui do ladinho, dá o play e preste muita atenção. So and the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used IEPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system Pause. and cut off trade. Dizendo que o presidente dos Estados Unidos pode cortar inteiramente, eu não estou nem lendo a legenda, eu estou ouvindo o áudio em inglês, entirely. Ele pode cortar o comércio inteiramente. Total, absolutamente. Ele tá falando isso e ele vai repetir no final. Ó, isso aqui não é nada perto de um corte total e absoluto. Ele falou que o presidente tem o direito de cortar inteiramente o comércio com qualquer país, inclusive de impor tarifas. E as tarifas impostas não são nada perto da sanção total. Isso é Cuba. O Brasil está no mesmo lugar que Cuba. Cuba. As indústrias iriam sair do Brasil, não ia ter mais exportação para os Estados Unidos, nenhuma, zero. Não é que teriam algumas exportações, é nenhuma, zero. Ele falou isso e a imprensa não noticiou, a imprensa não comentou. Não é que a imprensa não deu highlight, não enfatizou, a imprensa não falou. Eu tava vendo. A imprensa brasileira não falou. E aí vocês viram então no vídeo ele deixando bem claro que e nós estamos falando aqui de um corte total e eu nem preciso te falar que o Temer já sabe disso. O que está se costurando hoje no Brasil com uma evidência assim... não preciso nem sequer explicar muito. Você tem o Bolsonaro sendo torturado, sendo refém, a direita amordaçada e autocensurada, porque os deputados não querem dar entrevistas, não querem falar, estão com medo, não querem ingressar com pedidos, não querem pedir esclarecimento do STF, do Itamaraty, de ninguém, tá todo mundo com medo, quietinho ali, ninguém fala nada, com exceção de alguns raríssimos deputados estaduais e federais no Brasil que estão abrindo a boca, falando, fazendo buzinaço, e a esquerda que tá passando o trator com todo tipo de impostos, todo tipo de violação, todo tipo de roubo, INSS. Os caras não estão nem aí. E aí, o óbvio, né? O Trump sabe muito que ele precisa parar essa lavagem de dinheiro dos narcotraficantes e terroristas. Ele precisa das pedras raras terras raras, né? Que estão no Brasil, porque as duas maiores reservas são China e Brasil. A China ele já não vai ter, então ele não pode perder o Brasil, porque a próxima geração de guerras é Star Wars, ou seja, guerra espacial. Ele não pode ficar sem terras raras para esse conflito, para esse embate. E aí não é só o Trump, existe uma coisa que existe aqui nos Estados Unidos, que não é bem o Deep State, que é uma certa estabilidade da defesa americana que perpassa todos os políticos. Para você ter uma ideia, quem é que identificou que os andaimes que estavam em todos os portos nos Estados Unidos era controlado pelo Partido Comunista Chinês? O governo Biden. E quem é que mandou trocar? O governo Biden. Então existem algumas medidas de defesa nos Estados Unidos que elas perpassam os presidentes. Não importa se é democrata, não importa se é republicano, não importa se é direita, se é esquerda. Essa medida de defesa da nação, ela permanece. Uma delas é exatamente Maduro, Lula, tudo que está acontecendo na América Latina, a presença da China na América Latina, a ameaça da China ao comércio dos Estados Unidos, a ameaça da China e do BRICS em relação ao poderio dos Estados Unidos nas relações comerciais. Então isso perpassa governos. Só que o Lula, ele está querendo peitar o cara que coloca medo no Putin e no Xi Jinping. O cara que está fazendo
o Maduro jogar tudo no chão. Calcinha, roupa, toalha, tudo. O Maduro está, assim, aterrorizado. Não adianta você achar que o fato de ontem o Maduro ter colocado os F-16 para voar perto dos B-52 lá, né, o B-52 da Força Aérea Americana. Vocês não pensem que dele é ato de bravura, não, que dele é ato de desespero. Desespero. Ele não sabe quando é que eles estão entregando deportados ou quando eles vão entregar tropas. Entendeu? Então, a realidade do Maduro é essa. Chegou o quê? Deportados. Tem certeza que é tropa? Eu não sei. Ele não sabe. Ele não tem como saber. Avião desliga lá. Não parece nadar. Quando é que você sabe que vai vir um drone me matar? Entendeu? Quando é que você sabe que vai... A situação do Maduro é uma situação de desespero. Por que eu falei que está tudo interconectado? Hoje vai ter uma reunião de protocolo burocrático, onde, óbvio, né? É Mauro Vieira o nome dele? O Celso Amorim, você lembra, né? Que é quem manda realmente. Mauro Vieira. Então, o Mauro Ele Vieira... foi embaixador do Brasil em Nova York, período que o Lula estava na presidência. Então, o Mauro Vieira não vai conseguir fazer porra nenhuma. Nada. O secretário do Tesouro ontem já falou que é o seguinte, ó, acabe inquérito, porque é isso que ele disse, né? Acabem os inquéritos, soltem o Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro reforçou isso também. Parem de prender inocentes, para de perseguir as pessoas, para de usar a PF em solo americano para ficar colocando medo em pessoas aqui nos Estados Unidos. Parem esta merda, volta ao normal e vamos fazer comércio. O Lula nem o STF estão querendo isso. O óbvio, o Lula será expelido pelo sistema financeiro brasileiro. Essa é o meu guess, sabe? Esse é meu chute. O Lula será chutado pelo sistema financeiro brasileiro. É muito dinheiro em jogo. Se eles... Porque assim, agora começou aquela sessão de desligar botões, sabe? Sabe quando você está numa caixa de energia, você vai desligando as luzes da casa? Desliguei a parte de cima, desliguei a parte de baixo, desliguei a cozinha, desliguei os banheiros. O Trump ainda não apertou nenhum botão de desligar. A hora que ele começar a desligar os botões, que nego entender que ele não está de brincadeira, aí vai ser um Deus nos acuda. Só que, óbvio, não vou iludi-los de que é o Bolsonaro e a direita que vai sair bem nessa foto. Vai ser o Temer. Vocês não viram a entrevista de um dos reféns israelenses que foram libertados agora pelo Hamas? Ele respondendo a pergunta da entrevistadora. Como é que foi o tratamento? Que tipo de tratamento você recebeu no cativeiro? Ele falou, olha, até a eleição do Trump, muito ruim. Batiam em mim, cuspiam em mim, me davam pouca comida. Foi uma situação muito delicada. Aí ele falou que durante toda a campanha presidencial americana, para quem torciam os terroristas do Hamas? Kamala Harris. Eles estavam torcendo, esperando a vitória da Kamala Harris. Quando o Trump venceu, o tratamento imediatamente mudou. Eu comecei a ser tratado de forma melhor, eu comecei a receber mais alimento. Quer dizer, gente, se bárbaros terroristas têm medo do Donald Trump, é para ter. Claro. A Graciele perguntou por que o Temer? O Temer porque é o Temer quem tem hoje meios, né, de negociação e algo a oferecer. Infelizmente, o Bolsonaro não tem algo a oferecer. O Bolsonaro, ele já virou uma pessoa que o sistema falou assim, não queremos que isso se repita. O Bolsonaro poderia sair vitorioso, Eduardo, Jair, dessa situação, se eles tivessem deputados de verdade ao lado dele. Não tem. Eu sinto lhes dizer, a galera se aproxima do Bolsonaro para ganhar like, view, visualização, voto e fama. Só. Enquanto que Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro e até o Flávio, quando eu falo até o Flávio, que eu sempre tenho muito pé atrás com o Flávio, mas até o Flávio, eles estão dispostos a tudo para poder ter o Brasil de volta. Só que os políticos, a maioria deles, não tinham de cair mortos antes. Então, uma vez que eles tomaram o gosto de comprar um terninho que eles nunca poderiam ter comprado, uma vez que eles agora têm um carro que eles nunca tiveram na vida, eles não querem outra vida. Eu sinto lhes dizer, eu aqui não vou ficar assim na cabeça de vocês. Não vou, eu vou mandar a real. Os políticos, uma vez que experimentaram
terno que eles nunca tiveram na vida, carro que eles nunca tiveram na vida,